No homem comum, tudo é governado pelo corpo físico, o qual, por sua vez, é governado por influências externas. O homem está sujeito a muitas influências, que podem ser divididas em duas categorias. Primeiro, as resultantes de causas químicas e físicas. Segundo, aquelas de origem associativa e que resultam de nosso condicionamento. Influências químico-físicas têm origem material e resultam da mistura de duas substâncias que produzem alguma coisa nova. Surgem independentemente de nós e agem de fora para dentro. Por exemplo, emanações de alguém podem se combinar com as nossas. A mistura produzirá algo novo. E isso não se aplica apenas a emanações externas. A mesma coisa acontece dentro de uma pessoa. Logo, sentimos-nos à vontade ou desconfortáveis quando há alguém sentado perto de nós. Se não há harmonia, sentimos-nos pouco à vontade. Cada pessoa tem vários tipos de emanação, com suas próprias leis, o que permite diversas combinações. Dentro de nós, as emanações de um centro formam diversas combinações com emanações de outro centro. Esse tipo de combinação é química. As emanações variam dependendo até de termos bebido chá ou café. A fim de analisar as influências químico-físicas sobre nossos vários centros, voltamos à analogia da carruagem, do cavalo e do condutor, bem como dos varais, das rédeas e da substância, ou éter, que liga o passageiro ao condutor. Tudo tem suas emanações e sua atmosfera. A natureza de cada atmosfera é diferente, porque cada uma tem origem diferente, propriedades diferentes e conteúdo diferente. As atmosferas são similares umas às outras, mas diferem em suas vibrações materiais. A carruagem, nosso corpo, tem uma atmosfera com propriedades especiais. Nossos sentimentos também produzem uma atmosfera, cujas emanações podem estender-se muito. Quando nossos pensamentos resultam de associações, produzem emanações de um terceiro tipo. Quando há um passageiro na carruagem, em vez de um assento vazio, as emanações também são diferentes, distintas das emanações do condutor. O passageiro não é um provinciano qualquer, ele pensa em filosofia e não em uísque. As influências associativas são bem diferentes. Se vemos uma forma particular, ou se alguém age de certa maneira, a ação resultante, exercida sobre nós, é mecânica. Ela ativa alguma lembrança ou associação que dá origem a outras associações, e assim por diante. Graças a esse choque, nossos sentimentos e pensamentos se alteram. Esse processo não é químico, mas mecânico. Analisemos primeiro as influências associativas da forma. A forma nos influencia. Se estamos acostumados a ver uma forma específica, ficamos receosos quando ela está ausente. A forma causa o choque inicial em nossas associações. A beleza, por exemplo, também é forma. Na verdade, não podemos ver a forma como ela é. Vemos apenas uma imagem. Uma segunda categoria de influência associativa é a de nossos sentimentos, nossas simpatias ou antipatias. Os sentimentos de outra pessoa nos afetam, e nossos sentimentos reagem de acordo. Às vezes, isso acontece no sentido inverso. Depende das combinações. Ou a outra pessoa nos influencia, ou nós a influenciamos. Essa influência pode ser chamada de relacionamento. Um terceiro tipo de influência associativa pode ser chamado de persuasão ou sugestão. Uma pessoa, por exemplo, persuade outra com palavras. Alguém nos persuade, nós persuadimos outros. Todos persuadem, todos sugerem. Essas influências químico-físicas e associativas provêm de coisas próximas a nós. Mas ainda outras influências que provêm de coisas maiores, da Terra, dos planetas e do Sol, onde operam leis de outra ordem. A Terra e os outros planetas estão em movimento constante, cada um com velocidade diferente.
Às vezes se aproximam, às vezes se afastam um dos outros. Assim, sua interação mútua aumenta ou enfraquece, chegando até cessar. Agora um planeta age, agora outro, agora um terceiro, e assim por diante. Esquematicamente, podemos imaginar essas influências de maneira a seguir. Imagine uma roda grande, pendurada verticalmente sobre a Terra, com 7 ou 9 holofotes coloridos, imensos, presos à sua volta. A roda gira, e a luz, ora de um projetor, ora de outro, dirige-se para a Terra. Assim, a Terra está sempre colorida pela luz do projetor que a ilumina em um dado momento. Todos os seres nascidos na Terra são coloridos pela luz que estiver ativa no momento de seu nascimento, e mantém essa cor ao longo da vida. Não há efeito sem causa, e não pode haver causa sem efeito. De fato, os planetas exercem uma influência muito grande, tanto na vida da humanidade em geral, quanto na vida de cada pessoa. Engana-se a ciência moderna a não reconhecer essa influência, apesar de ela não ser tão grande quanto os astrólogos modernos querem nos fazer crer. Quase tudo nos influencia, embora muitas das influências da Terra, dos planetas e do Sol não consigam nos atingir caso estejamos totalmente sob a influência de coisas pequenas. Cada pensamento, sentimento e movimento resulta de uma ou de outra influência. Tudo o que fazemos, todas as nossas manifestações, é o que é porque alguma coisa nos influencia a partir do exterior. Às vezes essa escravidão nos humilha, às vezes não. Depende do que gostamos. Por um lado, temos escolha, isto é, podemos manter algumas influências e nos livrar de outras, mas não podemos nos livrar de uma influência sem nos submetermos a outra. É por isso que o trabalho com nós mesmos resume-se, em última análise, a escolher qual influência estaremos sujeitos, recebendo seus efeitos. Para isso, naturalmente é necessário saber de antemão qual influência nos será mais proveitosa. No intuito de nos libertarmos de influências químico-físicas, temos de ser passivos. Essas influências se devem às emanações da atmosfera do corpo, dos sentimentos, do pensamento e em algumas pessoas também do éter. A fim de podermos resistir a essas influências, precisamos ser passivos. Assim, ficaremos um pouco mais livres dela. É aqui que atua a lei da atração, os quais se atraem. Isto é, tudo vai para o lugar onde há mais da mesma espécie. A quem tem mais será dado, a quem não tem, até isso lhe será tirado. Se formos calmos, nossas emanações serão pesadas, e assim outras emanações virão e poderão ser absorvidas, na medida em que tivermos espaço para elas. Elas ocupam lugares vazios, onde há vácuo, e ficam onde há calma, onde não há atrito. Mas se formos agitados, não teremos emanações suficientes, pois elas irão para os outros. E se não houver espaço, se tudo estiver cheio, as emanações podem até nos atingir, mas ricochetearão ou passarão ao largo. Livrarmos de influências de segundo tipo, isto é, associativas, exige um esforço artificial. É aqui que age a lei da repulsão. Onde há muito, pouco pode ser acrescentado, e onde há pouco, mais será adicionado. O inverso da primeira lei. Com influências desse tipo, tudo procede de acordo com a lei da repulsão. Assim, a fim de nos libertarmos, temos dois tipos separados para dois tipos diferentes de influência. Se queremos ser livres, precisamos saber que princípio aplicar a cada caso em particular. Se aplicarmos a repulsão quando necessitamos de atração, estaremos perdidos. Muita gente faz o contrário do que é necessário, mas ficará fácil distinguir esses dois tipos de influência, se nos dermos ao trabalho de olhar. No começo, talvez não percebamos a diferença entre emanações e impulsos associativos, mas é fácil distinguir as emanações observando-as de perto.
Com isso, passamos a gostar da diferenciação. É impossível obter um resultado imediato, livrando-nos de uma vez dessas influências, mas o estudo e a diferenciação tornam isso possível a qualquer um. É mais fácil estudar a influência do tipo associativo na prática. Veja, por exemplo, a influência por meio da forma. As pessoas sempre se influenciam mutuamente por meio da forma externa, isto é, dos movimentos, das roupas, do asseio e coisas do gênero, o que chamamos de maneira genérica de máscara. Essa influência pode ser mudada com facilidade. No que diz respeito à segunda influência associativa, a qual chamamos de sentimento e relacionamento, devemos saber que a atitude dos outros para conosco depende de nós e que, em geral, reflete nossa própria atitude. A fim de viver de modo inteligente, é importante compreender que a responsabilidade por quase todos os bons ou maus sentimentos está em nós mesmos, em nossa atitude externa e interna. A atitude dos outros costuma refletir nossa própria atitude. Tudo é mecânico. Podemos mudar nossos relacionamentos externos se tomarmos as medidas necessárias. A terceira forma de influência, a sugestão, é muito poderosa. Toda pessoa se encontra sob influência de sugestões, e uma pessoa sugestiona a outra. Muitas sugestões ocorrem com facilidade, em especial se não sabemos que estamos sendo expostos à sugestão. Mesmo que saibamos, as sugestões penetram. É importante compreender que, como regra geral, em todo momento da vida, apenas um centro funciona em nós, seja o do pensamento, seja o do sentimento. E que, em si, o centro não tem consciência, não tem faculdade crítica, mas é possível assegurar a percepção crítica de novos materiais, se, durante a percepção, cuidarmos para que o outro centro fique por perto e observe o material soslaio. Esse novo método consiste no seguinte: quando um pensamento já está presente, tentamos sentir, e ao sentirmos alguma coisa, tentamos dirigir nosso pensamento a esse sentimento. Até então, pensamento e sentimento estavam separados. Começamos a vigiar nossa mente e sentir o que pensamos. Preparamo-nos para o amanhã e nos resguardamos contra engodos. Toda pessoa, segundo sua individualidade, tem um repertório limitado de posturas, indissoluvelmente conectadas em formas distintas de pensamentos e de sentimento. Essas formas, as quais podem ser chamadas de posturas mentais e emocionais, acham-se tão unidas que não podemos substituí-las sem antes ter trocado nosso repertório de posturas de movimento. Ao mesmo tempo, cada um de nossos movimentos, voluntários ou involuntários, é uma transição inconsciente de uma postura automática fixa para outra, também automática. É ilusão pensar que nossos movimentos são voluntários. Na verdade, são automáticos. Nossos pensamentos e sentimentos são igualmente automáticos, e o automatismo de nossos pensamentos e sentimentos está definitivamente relacionado com o automatismo de nossos movimentos. Um não pode ser mudado sem o outro. Só devemos adotar uma grande ideia com uma grande compreensão. Para nós, as pequenas ideias são tudo o que somos capazes de compreender, se tanto. Em geral, é melhor ter alguma ideia pequena por dentro do que algo grande do lado de fora. Precisamos pensar de um modo diferente daquele com que pensávamos antes.